Após as críticas do presidente Jair Bolsonaro, o presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, afirmou que a política de preços da estatal continuará no mesmo caminho. Confira na reportagem de Rodrigo Viga. Um dia após o presidente da República, Jair Bolsonaro, chamar de crime, absurdo e até de estupro o lucro exorbitante da Petrobras. No primeiro trimestre deste ano, o novo presidente da empresa, José Mauro Coelho, afirmou que a política de preços segue mantida e que a estatal brasileira vai continuar praticando preços de mercado. Segundo ele, isso é essencial, fundamental para a saúde da empresa, para a geração de riqueza e também para garantir o abastecimento de combustíveis em todo o Brasil. A Petrobras atende mais de 70%, cerca de 80% do mercado. O restante é atendido por agentes independentes de mercado. A Petrobras reportou no primeiro trimestre deste ano um lucro de aproximadamente 44,5 bilhões de reais. Crescimento de mais de 3.700% em relação ao lucro de pouco mais de 1 bilhão e 100 milhões no primeiro trimestre do ano passado. Zé Mauro Coelho diz que esse bom resultado tem muito de eficiência operacional da companhia, mas na verdade tem a ver muito mesmo com a alta do barril do petróleo no mercado internacional. As receitas da Petrobras com a venda de diesel e gasolina, por exemplo, cresceram na casa de 2 dígitos, mais de 50% para o diesel e mais de 70% para a gasolina. O presidente da República, Jair Bolsonaro, chamou de estupro, crime absurdo, esse resultado exorbitante da Petrobras, o maior da história para o primeiro trimestre dos primeiros 3 meses desse ano de 2022. E apelou para que a Petrobras não aumente mais os preços do diesel. No entanto, o presidente da Petrobras, Zé Mauro Coelho Filho, disse que, eventualmente, novos ajustes serão praticados pela empresa para garantir a saúde e a governança da companhia. Que a Petrobras ela não é insensível à sociedade brasileira, né? Principalmente em momentos atípicos como esse que nós vivemos, em que o conflito no leste europeu acaba impactando muito os mercados de energia, em especial, neste momento, o mercado de diesel. E a Petrobras, preocupada com isso, acompanhamos os preços de mercado, mas não repassamos essa volatilidade momentânea de imediato. Então, acompanhamos os preços, não repassamos a volatilidade de imediato, mas, claro, também que em determinado momento os reajustes devem ser feitos para que a gente mantenha a saúde financeira da nossa companhia. Diretores da Petrobras afirmaram nesta sexta-feira que políticas adotadas no passado, como congelamento e tabelamento de preços, já se mostraram ineficientes e já mostraram que não dão certo. O professor da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista nessa área de petróleo e gás, Edmar Almeida, disse à Jovem Pan que essas reclamações em torno dos lucros e dos preços das companhias de petróleo é algo que vem acontecendo em praticamente todo o mundo. Porém, na avaliação dele, não é hora de vilanizar as petroleiras mundiais. Os governos precisam, na avaliação dele, adotar políticas para minimizar ou até mesmo subsidiar os preços dos combustíveis para os consumidores. É importante deixar claro que não cabe às empresas, promover preços subsidiados em momentos de preços elevados como esse. Esse é um papel da política pública. O governo, nesse caso, em países onde o setor está aberto na competição, o governo pode minorar o efeito da escalada do preço no mercado internacional através da redução de impostos, por um lado, e, eventualmente, se assim quiser, através de subsídios para compensar as empresas por venderem diesel e gasolina mais barato que no mercado internacional. Pedro Rodrigues, do Centro Brasileiro de Infraestrutura, avalia que esse resultado recorde do primeiro trimestre deste ano de 2022
coloca a Petrobras numa tremenda saia justa. Como aqui no Brasil, sempre que o petróleo sobe, a Petrobras ganha mais dinheiro, mas na verdade as ações caem com risco de qualquer intervenção, sem dúvida essa subida, esse lucro, colocou a Petrobras numa saia justa em relação ao governo, em relação à população. Eu acho que o presidente, tanto da empresa, da companhia, quanto o presidente da República, precisam se comunicar melhor com as pessoas e explicar que esse lucro, na verdade, ele é um benefício, ele é benéfico, ele não é ruim para o Brasil e nem ruim para os brasileiros. Isso é bom, nós somos exportadores de petróleo, nós arrecadamos mais e a Petrobras, que é empresa brasileira, de sociedade de economia mista, também acaba lucrando e, consequentemente, todos os brasileiros. Já o presidente da Abradim, a associação que representa os acionistas minoritários de companhias abertas do país, Aurélio Valporto, disse à Jovem Pan que essa política de preços da Petrobras tem sido nociva para a economia e para a sociedade brasileira de uma maneira geral. Com preços mais altos dos combustíveis, a inflação sobe. Os juros também vêm a reboque. O crescimento da economia acaba se contraindo e todos, no final das contas, acabam perdendo com essa política de preços. Eu tenho a dizer que os acionistas de todas as demais empresas que não são do ramo de petróleo estão sendo enormemente prejudicados, porque o crescimento econômico, o nível de atividade econômica seria muito maior se não fossem esses preços praticados pela Petrobras e, consequentemente, os acionistas de todas as demais empresas estariam recebendo mais dividendos e lucrando também com a valorização de suas ações. Em meio a todo esse bombardeio, a Petrobras reiterou nesta sexta-feira que, após o resultado gigantesco do primeiro trimestre, vai pagar cerca de 70 bilhões de reais em impostos, royalties e participações especiais e vai distribuir 48,5 bilhões de reais em dividendos aos acionistas. Do Rio, Rodrigo Viega.